meio a um cenário político tenso e repleto de desconfiança, o ex-presidente Jair Bolsonaro vive recluso em sua residência, evitando aparições públicas e mantendo um círculo restrito de aliados. Do outro lado, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, enfrenta pressões internas e externas, cercado por rumores de disputas dentro da própria Suprema Corte. Quando ninguém esperava, Fachin toma uma atitude surpreendente. Vai pessoalmente até a casa de Bolsonaro. Sem seguranças excessivos, sem coletiva de imprensa, sem aviso prévio. O motivo? Um pedido completamente fora do comum, algo que poderia mudar a dinâmica do país e abalar as estruturas do poder. Bolsonaro, desconfiado, aceita ouvir. A conversa começa tensa, mas se transforma em um embate emocional, estratégico e revelador. No entanto, a reação de Bolsonaro ao pedido de Fachin vai muito além do que qualquer pessoa imaginaria, gerando repercussão nacional e colocando em jogo alianças, segredos e o futuro político do Brasil. Ao longo da história, verdades escondidas vêm à tona, rivalidades se intensificam e uma proposta improvável coloca antigos inimigos frente a frente em um acordo delicado ou em uma guerra silenciosa. Cada capítulo revela camadas profundas dos personagens, mostrando o lado humano por trás das figuras públicas, seus medos, ambições e limites morais. No final, o país inteiro vai perceber que nem tudo é o que parece, e que uma visita inesperada pode mudar o destino de uma nação. Amanhã amanheceu nublada em Brasília, com o céu pesado e silencioso, como se pressentisse que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Na entrada do condomínio, onde Jair Bolsonaro vivia desde que deixara o poder, o movimento era quase inexistente. Poucos veículos passavam, seguranças discretos observavam tudo com atenção, e o ambiente transmitia uma sensação de isolamento. Bolsonaro havia reduzido suas aparições públicas e limitava ao máximo o contato com a imprensa. Muitos achavam que ele estava apenas recuado, mas quem o conhecia sabia que ele estava analisando, esperando o momento certo para agir novamente. Dentro da casa, Bolsonaro caminhava pela sala com passos lentos, segurando uma xícara de café já frio. Seu olhar estava cansado, mas atento. A mente trabalhava o tempo todo, repassando informações, avaliando aliados, suspeitando de traições. Desde que deixara o governo, ele percebia que seu nome ainda dividia o país e que qualquer movimento seu causava reações intensas. Ele sabia do risco, mas também sabia do poder que ainda tinha sobre milhões de pessoas. A televisão estava ligada em um canal de notícias, mas o som baixo fazia com que as palavras soassem distantes. Crise institucional, divergências no Supremo, disputas internas. Nada daquilo era novidade para ele. O que chamava sua atenção era o silêncio dos que normalmente atacavam. Quando os inimigos se calavam, era sinal de que algo se movia nos bastidores. Bolsonaro franziu a testa. Sentia que algo estava perto de acontecer, mas não fazia ideia do tamanho. Foi então que um de seus assessores entrou apressado na sala, com o rosto tenso, como se carregasse uma informação que nem ele acreditava. Parou diante de Bolsonaro, respirou fundo e falou com cautela. Presidente, o senhor vai querer se sentar para ouvir isso. Bolsonaro o encarou por alguns segundos, desconfiado. Não era comum alguém se dirigir a ele daquela forma. Colocou a xícara sobre a mesa e cruzou os braços. Fala logo. O que aconteceu? O assessor hesitou por um instante, como se ainda buscasse as palavras corretas. Então, soltou tudo de uma vez. Ministro Luiz Edson Fachin está a caminho da sua casa. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Bolsonaro ficou imóvel, piscou devagar, como se precisasse de alguns segundos para processar. Depois, soltou uma risada breve, debochada. O quê? O Fachin? Na minha casa? Você só pode estar brincando. Mas o assessor continuou sério. Bolsonaro percebeu que não era piada.
Ele está vindo pessoalmente, sem coletiva, sem anúncio oficial. Parece urgente. O olhar de Bolsonaro mudou. A descrença deu lugar à curiosidade. E logo depois, a cautela. Fachin era um nome forte dentro do STF e nunca, em hipótese alguma, teria motivos comuns para uma visita discreta. Aquilo significava algo grande, muito grande. Bolsonaro respirou fundo, caminhou até a janela e observou o portão do condomínio à distância. Sua mente disparava. O que ele quer? Uma negociação? Uma ameaça? Um acordo? Ele sabia de uma coisa. Fachin não daria um passo desses sem estar preparado. E se ele estava vindo, era porque carregava algo pesado. Bolsonaro se virou lentamente, com o semblante fechado. Preparem tudo. Quero saber quem está acompanhando ele. E depois, com voz firme. Se Fachin quer falar comigo, então vamos ver até onde ele está disposto a ir. Enquanto os seguranças se organizavam e a notícia se espalhava pelos corredores da casa, uma sensação tomou conta do ambiente, a de que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. E o Brasil ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A movimentação no condomínio começou de forma sutil, quase imperceptível. Um carro preto discreto surgiu na portaria, sem escolta oficial, sem sirenes, sem câmeras. O vigilante, acostumado com a presença de autoridades, estranhou a ausência de protocolos, recebeu uma identificação, leu atentamente e, por um instante, congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele ergueu o olhar para o vidro escuro do veículo, buscando confirmação visual. O passageiro acenou levemente com a cabeça. Era ele, ministro Luiz Edson Fachin. A cancela se abriu e o carro seguiu lentamente pelas ruas silenciosas do condomínio. As casas elegantes, rodeadas por jardins bem cuidados, formavam um cenário de tranquilidade, em contraste direto com o peso político que aquele momento carregava. Alguns vizinhos, curiosos por natureza, espiaram pelas janelas ao notar o carro desconhecido, sem imaginar quem estava ali dentro. Dentro da casa, Bolsonaro observava tudo por uma câmera de segurança instalada no portão. Seus olhos se estreitaram. Não era boato. Fachin realmente viera. Ele veio sozinho? Perguntou Bolsonaro sem tirar os olhos da tela. Um segurança ao lado respondeu rapidamente. Apenas um motorista, nenhuma escolta, nenhum assessor, nada oficial. Bolsonaro soltou um leve sorriso de canto, quase irônico. Corajoso ou desesperado. Enquanto isso, no carro, Fachin permanecia em silêncio. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, mas sua mente parecia distante. Não era comum um ministro do STF quebrar protocolos dessa maneira. Aquela visita não tinha autorização formal, não constava em agenda pública. Era uma atitude que poderia gerar questionamentos sérios. Mas ainda assim ele estava ali. E isso significava que o motivo era maior que qualquer risco. O motorista parou diante do portão da casa de Bolsonaro. 2 seguranças se aproximaram com postura firme, mas respeitosa. Abriram a porta traseira. Fachin desceu calmamente, com expressão neutra, postura reta e olhar convicto. Não parecia intimidado. Não parecia nervoso. Parecia decidido. O portão se abriu. Bolsonaro caminhou até a entrada principal, mantendo uma postura controlada. Não queria demonstrar surpresa nem hostilidade. Receber um ministro do STF em sua própria casa era algo delicado, e ele sabia que cada gesto seria interpretado. Os dois se encararam por alguns segundos. O passado carregava tensões, decisões judiciais, críticas públicas, ataques indiretos. Eles não eram aliados, nunca foram. E ainda assim, estavam frente a frente. Fachin foi o primeiro a falar, com voz firme e direta. Obrigado por me receber, mesmo sem aviso. Bolsonaro manteve o olhar fixo, avaliando cada palavra, cada movimento.
Quando um ministro do Supremo bate na minha porta, eu sei que não é por acaso. Fez uma breve pausa. Entre. Eles entraram. A casa estava silenciosa. Os assessores de Bolsonaro recuaram, mantendo distância. A tensão no ar era quase palpável. Fatim caminhou pelo corredor com passos seguros, como se já tivesse ensaiado mentalmente aquela cena várias vezes. Sentaram-se em uma sala reservada, longe de ouvidos curiosos. Uma mesa de centro separava os dois. Nenhuma câmera, nenhum gravador. Apenas duas das figuras mais influentes do país, sozinhas. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Era o tipo de silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Fatim respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e falou sem rodeios. Eu vim aqui porque preciso de você. Bolsonaro arqueou as sobrancelhas. Aquilo era totalmente inesperado. Um ministro do STF dizendo que precisava dele? Antes que Bolsonaro pudesse responder, Fatim continuou. E o que tenho para te pedir é algo que ninguém jamais imaginaria. A temperatura da sala pareceu cair. O clima político do país, prestes a mudar, começava ali. E Bolsonaro, pela primeira vez em muito tempo, ficou realmente intrigado. O ar parecia mais denso. Fatim permanecia sentado com postura firme, mas o olhar revelava algo além de formalidade institucional. Havia urgência, havia tensão e, principalmente, havia risco. Bolsonaro se recostou na poltrona, cruzou os braços e manteve o semblante sério. Queria entender até onde aquela conversa iria. Você disse que precisa de mim. Bolsonaro falou devagar, deixando claro que cada palavra importava. Então vamos direto ao ponto. O que você quer? Fatim demorou alguns segundos antes de responder. Era como se estivesse escolhendo com extremo cuidado a forma de revelar o que trazia. O Brasil está entrando em uma instabilidade que ninguém está enxergando por completo, começou ele. O que se vê na mídia é apenas a superfície. Há disputas internas que estão saindo do controle, dentro do próprio sistema. Bolsonaro manteve o olhar fixo. Já ouvira esse tipo de argumento antes, mas agora havia algo diferente. Fatim não estava falando como ministro do STF. Estava falando como alguém que sentia o chão tremer sob os pés. Você está dizendo que há uma crise dentro do Supremo? Bolsonaro provocou com um leve tom de ironia. Fatim respirou fundo. Não apenas no Supremo, em várias instituições. Há grupos com interesses próprios, alianças subterrâneas, planos em andamento que, se concretizados, podem destruir qualquer equilíbrio que ainda exista. Bolsonaro observava atentamente. Ele sempre acreditou que a política verdadeira acontecia por trás das cortinas, e Fatim acabava de confirmar. E onde eu entro nisso? Questionou Bolsonaro. Porque, sinceramente, nunca vi alguém do Supremo vir pedir minha ajuda para resolver problemas internos. Fatim se inclinou para a frente, demonstrando que entraria na parte central do assunto. Você ainda tem uma base popular que nenhum político do país tem, disse com firmeza. E gostem ou não de você, sua voz ainda move milhões. Bolsonaro permaneceu em silêncio, mas o olhar mostrou que reconhecia a verdade. Há algo acontecendo, continuou Fatim. Algo que pode colocar o país em um ponto de ruptura. E se isso acontecer, não haverá vencedores, nem no judiciário, nem na política, nem na população. Bolsonaro franziu a testa. Está parecendo discurso genérico, vai direto ao ponto, Fatim. O ministro fitou Bolsonaro com seriedade profunda. Eu preciso que você se envolva oficialmente num acordo nacional. O silêncio tomou conta da sala novamente. Bolsonaro o encarou como se tivesse ouvido algo impossível. Um acordo comigo? Ele riu, incrédulo. Você sabe o que isso significa? Metade do país me odeia. A outra metade me defende com unhas e dentes. Se eu entrar em qualquer acordo, tudo explode. Fatim assentiu calmamente. Justamente por isso você é a peça que falta. Bolsonaro ficou sério.
A ideia era absurda, mas intrigante. Você quer que eu sente à mesa com quem me atacou, com quem me processou, com quem me persegue, para um acordo nacional? Fachin então deu o golpe final. Não é apenas sentar à mesa, disse com voz grave. Eu preciso que você lidere uma transição. Bolsonaro arregalou os olhos, espalmou as mãos sobre os braços da cadeira e se inclinou para a frente, indignado. Transição? De quê? Para quê? Sua voz subiu levemente. Você está pedindo que eu participe de algo que nem sei do que se trata. Fachin manteve a calma, mas sua expressão ficou mais pesada. Porque o que está vindo é maior do que qualquer eleição. A frase pairou no ar como uma bomba. Bolsonaro ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Algo muito sério estava por trás daquele pedido. Era mais do que política. Era mais do que rivalidade. Parecia sobrevivência. E naquele instante ele percebeu que talvez Fachin não estivesse ali como ministro. Estava ali como alguém que sabia demais. E o pedido inusitado estava apenas começando. Bolsonaro permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando cada palavra que Fachin dissera. A ideia de liderar uma transição, de se envolver em um acordo nacional, parecia absurda, quase impossível de aceitar. Mas havia algo na postura do ministro que fazia parecer que aquilo não era um pedido qualquer. Havia urgência, gravidade e, acima de tudo, sinceridade. Você quer que eu faça o que exatamente? Perguntou Bolsonaro, sua voz carregada de ceticismo. Sente e negocie com quem me processou, com quem me atacou, com quem me persegue, e ainda chame isso de transição nacional? Fachin respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Bolsonaro. Exato. Mas não é apenas sobre política, presidente. É sobre estabilidade, é sobre evitar um colapso que afetaria milhões de brasileiros. Se nós dois não nos movermos agora, haverá consequências irreversíveis. Bolsonaro franziu a testa, ainda descrente. Mas havia uma parte dele, talvez a parte mais estratégica, a que sempre analisava riscos e oportunidades, que não podia ignorar a seriedade do pedido. Ele se recostou na cadeira, apoiando o queixo na mão, pensativo. Você sabe que estou cercado de inimigos. Ele fez uma pausa, como se ponderasse cada palavra. Se eu aceitar isso, metade do país vai me acusar de trair princípios. A outra metade vai achar que estou fazendo algo impossível. Fachin manteve a postura calma, quase meditativa. Eu sei, mas algumas decisões exigem coragem, presidente. Nem sempre é sobre o que é popular. É sobre o que é necessário. O silêncio tomou conta da sala, cada um absorvendo o peso do momento. Bolsonaro olhou para a janela, contemplando o condomínio silencioso, e finalmente falou, com um tom que misturava desconfiança e curiosidade. E se eu topar? Qual é exatamente o meu papel nisso tudo? Fachin se inclinou levemente para a frente, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Você será a ponte, a ligação entre diferentes forças que, se deixadas sem controle, poderiam levar o país ao caos. Confio em sua capacidade de influenciar. E preciso que você aceite, com total discrição. Bolsonaro recostou-se, encarando o teto, refletindo. Era ousado, arriscado, quase impossível, mas ao mesmo tempo intrigante. Ele não podia negar que algo dentro dele sentiu uma faísca de desafio. Você está me pedindo para assumir um risco enorme e sem garantias. Ele suspirou. Mas de algum jeito, isso tem que ser feito. Fachin assentiu. Exatamente. Por isso vim pessoalmente. Para ver se você estaria disposto a ouvir antes de tomar qualquer decisão. Bolsonaro finalmente soltou uma risada curta, meio irônica, meio nervosa. Você não é comum, Fachin, disse. Nem seu pedido, nem você. Mas vamos ouvir o que vem a seguir. O ar na sala parecia vibrar com tensão. Ambos sabiam que aquele momento poderia definir não apenas o futuro político do país, mas também a reputação de cada um deles.
E naquele instante, o que parecia improvável começava a se tornar inevitável. Após o breve silêncio que se seguiu à risada de Bolsonaro, Fachin respirou fundo e começou a detalhar o motivo real de sua visita. Não eram apenas palavras soltas ou um pedido genérico de mediação política, havia um segredo que poderia abalar todo o país. Presidente, começou Fachin com tom grave. Há informações circulando entre grupos estratégicos que indicam um risco iminente à estabilidade nacional. Não é apenas política partidária, não é apenas disputa de poder. Estamos falando de algo que pode gerar consequências diretas na economia, na segurança e na confiança das instituições. Bolsonaro manteve os braços cruzados, encarando o ministro com atenção máxima. E você está me dizendo isso porque quer que eu... Fachin assentiu levemente, sem tirar os olhos dele. Porque só você tem a capacidade de articular, de influenciar, de neutralizar forças que, se deixadas soltas, podem causar um colapso. A expressão de Bolsonaro mudou. Ele percebeu que não se tratava de uma conversa comum, não era sobre aliados ou inimigos, não era sobre ataques ou defesas, era sobre decisões que afetariam a vida de milhões de brasileiros. Então você quer que eu seja o intermediário? Bolsonaro perguntou com a voz firme, mas carregada de incredulidade. O que exatamente eu faria? Fachin explicou. Você seria responsável por iniciar diálogos discretos com grupos políticos que não se falam há anos, interceder para evitar conflitos e preparar uma base de entendimento que, se não feita agora, será impossível mais tarde. É um trabalho silencioso, mas crucial. Bolsonaro recostou-se na poltrona, pensativo. Ele sabia que aceitar aquele papel significaria entrar em território perigoso. Estava se aproximando de pessoas que historicamente o atacaram, de forças que poderiam questionar suas intenções e até sua lealdade. E se eu recusar? Perguntou Bolsonaro com um tom frio. Qual é o tamanho do problema? Fachin olhou nos olhos dele, sem hesitar. Se você recusar, o risco aumenta exponencialmente. O país pode entrar em um ciclo de instabilidade que ninguém controlará. Estamos falando de crises múltiplas acontecendo ao mesmo tempo. Política, econômica, social. Não haverá tempo para manobras. Bolsonaro ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. A gravidade da situação começava a pesar sobre seus ombros. Finalmente, ele falou. Entendi. É perigoso, arriscado e ninguém espera que eu faça isso. Mas, se alguém tem de agir, talvez seja mesmo eu. Fachin assentiu, satisfeito com a decisão tácita. Exatamente. Por isso estou aqui. Para ver se você estaria disposto a ouvir antes de qualquer movimento. Um clima de tensão misturado com expectativa tomou a sala. Ambos sabiam que aquele momento marcaria o início de algo que poderia mudar a política brasileira para sempre. Bolsonaro se recostou, olhando para a janela. O céu de Brasília ainda estava nublado, como na manhã em que tudo começou. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Muito bem, Fachin, disse finalmente. Vamos ouvir os detalhes. Mas saiba, cada passo será medido, e eu não perco tempo com improvisos. Fachin sorriu levemente, entendendo que havia captado a atenção do ex-presidente. A conversa estava apenas começando, e o Brasil nem imaginava o que estava por vir. O clima na sala estava tenso, carregado de expectativa. Fachin respirou fundo e começou a expor o que havia preparado. Ele sabia que cada palavra deveria ser escolhida com precisão, pois qualquer deslize poderia levar Bolsonaro a recusar de imediato. Presidente, começou Fachin, a primeira ação necessária envolve diálogo com 3 líderes políticos que, historicamente, têm visões opostas às suas. Não é apenas um gesto simbólico, é estratégico. A forma como você conduzirá essa aproximação determinará se conseguiremos estabelecer uma base mínima de consenso. Bolsonaro arqueou uma sobrancelha, desconfiado. E você quer que eu faça isso sozinho? Perguntou com um misto de ironia e curiosidade.
Sem aliados, sem apoio de partidos. Fachin manteve o olhar firme. Exatamente. Precisamos que seja discreto. Se houver vazamentos, todo o esforço se perderá. Seu nome, sua influência, são as únicas ferramentas capazes de iniciar esse processo sem gerar crise pública imediata. Bolsonaro recostou-se, cruzando os braços. Pensava rápido, analisando cada risco e cada possível reação dos envolvidos. Ele sabia que o cenário era delicado. Um passo em falso poderia gerar uma reação em cadeia, afetando não apenas sua imagem, mas todo o país. E o que eu ganho com isso? Perguntou Bolsonaro de forma direta. Porque você sabe que eu não faço nada sem propósito. Fachin respirou fundo e respondeu. Não se trata de ganhos pessoais. Trata-se de evitar um colapso. Mas, de forma prática, você terá controle sobre a narrativa e poderá influenciar decisões que hoje fogem ao seu alcance. Mais importante, você terá a chance de moldar os próximos meses do país, Bolsonaro ponderou. Havia algo na proposta que despertava seu instinto de liderança, sua vontade de não deixar que outros decidissem o futuro do Brasil sem sua participação. Certo, disse finalmente. Mas quero total clareza. Se eu me comprometer, cada passo será planejado. Nada será improvisado. Fachin assentiu. Absolutamente. Cada detalhe será pensado. Mas precisamos começar agora. Cada hora perdida aumenta o risco de instabilidade. Bolsonaro inclinou a cabeça, respirou fundo e olhou para Fachin. Muito bem, Fachin. Me diga o que eu devo fazer primeiro. Fachin sorriu levemente, sabendo que havia vencido a primeira resistência. Primeiro, precisamos organizar o encontro inicial, uma reunião discreta, apenas com os líderes que mencionei. Tudo será planejado para que ninguém perceba que é uma articulação sua. O ex-presidente franziu a testa, avaliando o desafio à sua frente. Era arriscado, mas intrigante. Ele sentiu que estava diante de algo maior que disputas políticas, uma oportunidade de mostrar que ainda tinha poder de influenciar os rumos do país. Está bem, disse Bolsonaro, vamos marcar. Mas quero que fique claro, qualquer passo em falso, e ninguém me responsabiliza por nada. Fachin assentiu novamente. Entendido, presidente. Mas acredite, se fizermos corretamente, podemos mudar o curso de tudo. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, apenas interrompido pelo som do vento passando pelas janelas. Um silêncio carregado de expectativa, tensão e a sensação de que o país inteiro estava prestes a entrar em um novo capítulo político, e ninguém ainda sabia. Nos dias seguintes, Bolsonaro se manteve em silêncio estratégico. Evitava comentar a visita de Fachin com aliados próximos, mas não deixava de pensar constantemente nas implicações do pedido. Cada movimento precisava ser calculado, cada gesto planejado. O país estava fora do radar, mas a política, como sempre, respirava nos bastidores. Fachin, por sua vez, acompanhava de perto, garantindo que tudo fosse conduzido com discrição. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia expor Bolsonaro e, com isso, comprometer toda a estratégia. Finalmente, chegou o momento de fazer o primeiro contato com um dos líderes que Fachin mencionara. Bolsonaro estava em sua residência, analisando informações, preparando discursos internos e estudando o perfil do político com quem se encontraria. Fachin entrou na sala com pastas em mãos e semblante sério. "Está pronto para o primeiro contato?" perguntou Fachin. Bolsonaro olhou para ele, respirou fundo e respondeu: "Pronto, mas quero que saiba que qualquer vacilo e tudo acaba aqui." Fachin assentiu. "Sem vacilos, cada palavra, cada gesto será medido." Poucas horas depois, a reunião inicial foi marcada. Um café discreto em um local neutro fora de Brasília, evitando olhares curiosos e câmeras indiscretas. Bolsonaro chegou acompanhado apenas de um assessor de confiança. Fachin observava de perto,
mas manteve distância, deixando que o ex-presidente conduziria o diálogo. O outro líder político chegou, visivelmente tenso. Ambos se cumprimentaram de forma formal, mas havia desconfiança no ar. Bolsonaro abriu a conversa de forma direta. Não estamos aqui para discursos longos ou acusações. Estou aqui porque acredito que podemos evitar algo maior. Quero ouvir sua posição, disse ele com um tom firme, mas controlado. O líder hesitou, avaliando o ex-presidente. Após alguns segundos, falou: "E você realmente acredita que podemos chegar a um entendimento após tudo o que aconteceu?" Bolsonaro sorriu levemente, sem arrogância, mas com firmeza. "Acredite ou não, precisamos tentar, por nós e pelo país." Fachin observava de longe, satisfeito. O primeiro passo fora dado, e o clima, que parecia impossível, começava a mostrar sinais de abertura. O encontro seguiu com cautela, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada gesto analisado. O primeiro contato, que parecia impossível, mostrava que, mesmo entre antigos adversários, era possível iniciar o diálogo que poderia definir os próximos meses do Brasil. Após o café discreto, Bolsonaro retornou para sua residência carregando uma mistura de cansaço e adrenalina. O primeiro contato havia sido tenso, mas promissor. Ele sabia que cada palavra, cada gesto, teria repercussão direta na política nacional, mesmo que ninguém ainda soubesse. Fachin o aguardava na sala, com pastas e anotações prontas. "Como foi?" perguntou, mantendo o tom neutro. Bolsonaro respirou fundo, deixando escapar um sorriso contido. "Foi mais difícil do que imaginei, mas há espaço para avanço. Ele ainda desconfia, claro, mas ouviu, e isso já é mais do que esperava." Fachin assentiu, entendendo a importância do progresso. "O primeiro passo é sempre o mais difícil. Agora precisamos planejar como expandir essa abertura para os outros líderes." Bolsonaro se recostou pensativo. "E você acha mesmo que vão aceitar conversar?" questionou. "Muitos ainda me veem como inimigo." Fachin cruzou os braços, firme. "Precisamos transformar desconfiança em oportunidade. Sua força de influência é maior do que qualquer medo deles, mas não podemos subestimar a resistência." O ex-presidente refletiu sobre isso. Sabia que entrar naquele jogo significava enfrentar críticas, ataques e até traições. Mas havia algo que não podia negar: a chance de influenciar diretamente os rumos do país e talvez até redefinir seu legado. "Então vamos continuar", disse Bolsonaro. "Cada passo será calculado. E se formos estratégicos, podemos transformar essa desconfiança em algo produtivo." Fachin sorriu levemente. "Exatamente. E a partir de agora, cada movimento será decisivo. O país inteiro ainda não percebeu, mas estamos no início de algo que ninguém esperava." Enquanto isso, do lado de fora, o céu de Brasília permanecia cinzento, refletindo o clima de tensão e expectativa que pairava sobre todos os envolvidos. O primeiro passo fora dado, mas o caminho à frente prometia ser muito mais complexo. E Bolsonaro sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Nos dias seguintes, Bolsonaro começou a perceber que aquele processo exigiria mais do que habilidade política. Exigia paciência, cautela e principalmente a capacidade de lidar com pessoas que historicamente o consideravam inimigo. O segundo encontro foi marcado em um local ainda mais reservado. Fachin havia garantido que não haveria imprensa, câmeras ou qualquer registro oficial. O objetivo era criar um ambiente seguro para negociações delicadas. Bolsonaro chegou com o mesmo assessor de confiança e encontrou dois líderes políticos que, até então, pareciam impossíveis de convencer. "Boa tarde", iniciou Bolsonaro, com tom firme, mas respeitoso. "Sei que não há confiança entre nós, mas precisamos avançar. O país não pode esperar." Um dos líderes franziu a testa, claramente desconfiado. "E você realmente acredita que podemos chegar a um consenso?" perguntou sem rodeios.
Depois de tudo o que aconteceu, será que sua palavra tem algum peso para nós? Bolsonaro sorriu levemente, com segurança. Meu papel aqui não é pedir que me acreditem. É garantir que todos sejamos ouvidos e que possamos evitar consequências maiores. Cada decisão agora afetará milhões de brasileiros. Não há espaço para egos ou disputas pessoais. Os líderes se entreolharam, surpresos com a postura direta do ex-presidente. Era raro ver alguém tão confrontado com críticas, mas ainda assim mantendo o controle absoluto da situação. Fachin, observando de fora, percebeu que a postura de Bolsonaro estava surtindo efeito. As desconfianças iniciais ainda existiam, mas havia espaço para diálogo. Cada palavra, cuidadosamente escolhida, cada gesto medido, começava a abrir brechas para um acordo que parecia impossível até então. Após cerca de 2 horas de conversa, pequenas concessões começaram a surgir. Cada líder cedia um pouco, cada frase era estudada e o terreno para a primeira fase do acordo nacional começava a se formar. Bolsonaro saiu da reunião com sensação mista, cansaço, tensão e, surpreendentemente, otimismo. Ele percebeu que, mesmo em meio à desconfiança e ao passado conturbado, era possível criar alianças improváveis quando o objetivo era maior do que qualquer ressentimento pessoal. Fachin aproximou-se dele. Primeiro passo dado. Agora cada movimento precisa ser ainda mais estratégico, disse com tom sério. Mas você conseguiu quebrar a resistência inicial. Isso é um bom sinal. Bolsonaro assentiu, olhando para o horizonte cinzento de Brasília. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de obstáculos, mas havia algo que ainda o motivava. A sensação de que, finalmente, estava de volta ao centro do jogo, de um jeito que ninguém esperava. Com o primeiro contato bem-sucedido, Bolsonaro voltou à sua residência sentindo o peso da responsabilidade. Fachin estava ao seu lado, acompanhando cada passo e planejando os próximos encontros. Mas mesmo com progresso, a tensão aumentava. Cada movimento era observado nos bastidores. Rumores e especulações começavam a surgir discretamente entre aliados e adversários. "Presidente", disse Fachin, "agora que conseguimos quebrar a resistência inicial, o desafio é manter o momentum. Cada encontro seguinte precisa consolidar confiança sem expor vulnerabilidades." Bolsonaro franziu a testa, consciente do risco. "Estou ciente, mas quanto mais avançamos, mais críticos aparecem. Nem todos vão gostar de ver antigos rivais tentando conversar. Alguns vão tentar sabotar cada passo." Fachin assentiu. "Exato. Mas se recuarmos, todo o esforço até aqui será perdido. Precisamos transformar pressão em decisões estratégicas." No dia seguinte, Bolsonaro realizou a segunda rodada de encontros discretos. As reuniões eram tensas, os diálogos cuidadosos e cada palavra pesava como se fosse decisiva. Ele enfrentava críticas silenciosas, olhares desconfiados e resistência velada, mas também percebia pequenas mudanças. Líderes que antes o rejeitavam começaram a ceder em pontos importantes. Após horas de negociações, Bolsonaro voltou para casa, exausto. Fachin o aguardava na sala com expressão séria, mas com um brilho de satisfação nos olhos. "Você conseguiu", disse Fachin. "Não é completo, mas é um avanço significativo. A base do diálogo está se formando." Bolsonaro se recostou na poltrona, ainda processando o dia intenso. "É só o começo, Fachin. Cada passo daqui para frente será mais difícil. A pressão só vai aumentar." Fachin assentiu, entendendo o peso da decisão que ambos haviam assumido. "Sim, mas você já mostrou que pode lidar com isso. Agora precisamos transformar esse avanço em algo concreto antes que a instabilidade cresça." O silêncio caiu sobre a sala. Ambos sabiam que os próximos capítulos dessa história exigiriam habilidade, coragem e, acima de tudo, paciência.
Cada decisão tomada naquele momento poderia definir não apenas o futuro político de Bolsonaro, mas também o rumo do país inteiro. E pela primeira vez, a sensação de que mudanças reais poderiam ocorrer começou a se tornar palpável. Enquanto Bolsonaro avançava nos encontros discretos, a política nos bastidores fervilhava. Assessores, aliados e inimigos começavam a notar movimentações atípicas, rumores sobre reuniões secretas e negociações invisíveis se espalhavam silenciosamente. Alguns viam a postura do ex-presidente como ousada, outros como perigosa. Fachin manteve o ex-presidente informado, mas sempre com cautela. "Presidente", disse ele, "há rumores circulando sobre nossos encontros. Não são públicos, mas o suficiente para gerar questionamentos. Precisamos agir com discrição total." Bolsonaro assentiu, consciente dos riscos. "Sei disso. Cada passo é analisado por dezenas de pessoas, mesmo sem saberem. Precisamos ser rápidos e precisos." Nos encontros seguintes, Bolsonaro começou a perceber padrões de resistência. Líderes políticos insistiam em manter suas posições, exigindo garantias, analisando cada palavra e gesto. A tensão aumentava, mas também revelava oportunidades. Algumas concessões, antes inimagináveis, começaram a surgir. Após uma rodada exaustiva de conversas, Bolsonaro voltou para casa refletindo. Cada decisão parecia carregar peso de séculos, como se cada gesto tivesse repercussão além do que se podia imaginar. Fachin percebeu o desgaste, mas também a determinação do ex-presidente. "Você está fazendo o impossível, presidente", comentou Fachin, sério. "Cada avanço exige habilidade estratégica, e você está lidando muito bem com isso." Bolsonaro suspirou, apoiando-se na poltrona. "Ainda há muito pela frente, Fachin. A cada passo que damos, há sempre alguém disposto a questionar ou sabotar. Mas não posso parar agora. O risco é grande demais para recuar." O céu de Brasília permanecia cinzento, refletindo o clima de incerteza. A cidade parecia em pausa, mas nos bastidores a política avançava rapidamente, com cada decisão silenciosa influenciando o futuro do país. E enquanto isso, Bolsonaro começava a perceber que estava no centro de algo que ninguém ousava imaginar, nem aliados, nem adversários, nem a própria população. O ritmo das negociações discretas aumentava, e Bolsonaro percebeu que alguns líderes estavam testando seus limites. Cada conversa exigia firmeza, paciência e habilidade para lidar com desconfiança. A tensão era constante. Uma palavra errada poderia minar todo o progresso. Em uma reunião particularmente delicada, um dos líderes mais resistentes deixou claro que não confiava nele. "Presidente, desculpe, mas não vejo como podemos avançar sem garantias concretas. Até agora, tudo parece estratégia política, não diálogo real", disse o líder, olhando diretamente para Bolsonaro. O ex-presidente manteve a calma, respirou fundo e respondeu: "Entendo sua desconfiança, mas estamos aqui por algo maior que qualquer disputa pessoal. Precisamos pensar no país, não em ego ou ressentimentos." Fachin, presente discretamente, observava cada gesto, cada reação. Ele sabia que aquele era um momento crítico. Se Bolsonaro cedessem à pressão, perderiam terreno. Se respondesse mal, poderiam destruir todo o progresso. Bolsonaro então usou sua experiência política, combinando firmeza com abertura. "Vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer pequenas metas, etapas claras que garantam segurança e transparência. Ninguém precisa se preocupar com surpresas, apenas com o resultado final. Estabilidade para o país." O líder hesitou, mas lentamente começou a aceitar a proposta. Pequenas concessões surgiram, demonstrando que o caminho, embora difícil, poderia ser percorrido. Ao final do encontro, Bolsonaro e Fachin se retiraram discretamente. Bolsonaro, pensativo, falou: "Está ficando claro que esse trabalho vai além de qualquer disputa pessoal. Cada passo é tenso, mas vejo que podemos realmente avançar.
Fachin assentiu, mantendo o semblante sério. Exato, mas não podemos relaxar. Os próximos encontros serão ainda mais delicados. Enquanto saíam, o céu de Brasília permanecia nublado, refletindo a incerteza do caminho à frente. Mas, pela primeira vez, havia sinais de que alianças improváveis poderiam ser formadas e que, mesmo no meio da desconfiança, mudanças reais estavam começando a acontecer. E Bolsonaro sabia que cada decisão dali em diante teria peso histórico. Os dias seguintes trouxeram uma rotina intensa de encontros discretos, ligações sigilosas e estratégias detalhadas. Bolsonaro estava no centro de uma articulação que exigia atenção total. Cada passo poderia abrir portas ou gerar crises. Fachin acompanhava o processo, oferecendo orientações precisas, mas deixando claro que a execução dependia inteiramente do ex-presidente. Cada movimento deve ser calculado, presidente, disse Fachin em uma manhã silenciosa na residência do ex-presidente. Pequenos avanços podem parecer insignificantes, mas são cruciais. Bolsonaro assentiu, ciente do peso de cada decisão. Ele já havia enfrentado crises antes, mas aquela era diferente. Não se tratava apenas de votos, discursos ou críticas públicas. Tratava-se de estabilidade nacional. Durante a semana, pequenas concessões começaram a surgir entre os líderes políticos resistentes. Alguns aceitavam diálogo, outros ainda testavam limites, mas cada reunião consolidava a base para um acordo mais sólido. Bolsonaro percebeu que, mesmo quando parecia impossível, era capaz de transformar desconfiança em ação concreta. Após um encontro particularmente tenso, ele voltou para casa exausto, mas com uma sensação de leve otimismo. Fachin o aguardava, analisando relatórios e comentários dos encontros. "Bom trabalho hoje", disse Fachin com tom sério, mas satisfeito. "Você conseguiu avançar em pontos que ninguém acreditava ser possível." Bolsonaro suspirou, recostando-se na poltrona. "Sei que ainda há muito caminho pela frente. Cada passo é um risco, e qualquer erro pode ser fatal. Mas vejo que, se jogarmos certo, podemos realmente mudar o curso das coisas." O céu de Brasília continuava nublado, mas agora havia uma leve abertura no horizonte. Pequenos avanços, grandes riscos. Era assim que a política se movia nos bastidores. E Bolsonaro sabia que estava liderando algo que ninguém mais tinha coragem de enfrentar. E à medida que os progressos surgiam, a sensação de que algo histórico estava em curso se tornava cada vez mais real. Bolsonaro estava cada vez mais consciente de que o caminho seria árduo. Cada líder político tinha suas exigências, seus receios e suas agendas ocultas. Não havia espaço para erros ou improvisos. Cada reunião era um teste de paciência, habilidade e controle emocional. Fachin observava de perto, sempre atento a qualquer sinal de instabilidade. "Presidente", disse ele, em um momento de pausa na residência do ex-presidente. "Alguns líderes ainda resistem, mas já podemos notar fissuras. Pequenas concessões estão acontecendo. Precisamos pressionar com inteligência." Bolsonaro assentiu, entendendo que aquela era a fase mais delicada do processo. "Sei que não podemos forçar nada", respondeu ele, "mas também não podemos hesitar. Cada movimento precisa ser certeiro." Naquele dia, ele conduziu uma reunião com 2 dos líderes mais relutantes. A tensão era palpável. Ambos analisavam cada gesto, cada palavra. Mas, ao contrário das expectativas, Bolsonaro manteve postura firme e controlada, mostrando que estava ali por um propósito maior e não por disputas pessoais. "Estamos aqui por algo maior que nossas diferenças", disse Bolsonaro. "Cada decisão tomada agora afetará milhões de brasileiros. Não é sobre nós, é sobre o país." A fala teve efeito imediato. Os líderes trocaram olhares e pequenas concessões começaram a surgir. Era visível que a resistência inicial estava cedendo.
Fachin, observando de fora, percebeu que o ex-presidente estava conseguindo quebrar barreiras que pareciam intransponíveis. Após o encontro, Bolsonaro retornou para casa, exausto, mas satisfeito. "Estamos avançando", disse ele a Fachin, "mas sei que os desafios estão apenas começando." Fachin assentiu, mantendo o semblante sério. "Sim, presidente, cada avanço é uma vitória, mas os próximos passos exigirão ainda mais habilidade e cautela." Enquanto o céu de Brasília começava a clarear, uma sensação de progresso tomou conta da residência. Bolsonaro sabia que, apesar da tensão, o caminho estava se abrindo e que cada resistência superada era uma prova de que mudanças significativas eram possíveis. Com algumas resistências começando a ceder, Bolsonaro percebeu que o próximo obstáculo não era político, mas humano: a confiança. Muitos líderes ainda olhavam para ele com desconfiança, lembrando antigas disputas, discursos e confrontos. Convencer alguém de que ele agia pelo bem do país exigiria mais do que palavras, exigiria consistência e atitude. Fachin explicou: "Presidente, a desconfiança é natural, mas cada ação sua agora é observada. Pequenos sinais de sinceridade podem abrir portas maiores do que você imagina." Bolsonaro respirou fundo, consciente de que estava entrando em um território delicado. "Sei disso", disse. "Cada passo precisa ser firme, transparente e estratégico. Qualquer deslize pode significar retrocesso." Naquele dia, ele participou de uma reunião com 3 líderes políticos de históricos divergentes. A tensão era alta, cada palavra era medida, cada gesto analisado. Mas ao invés de confrontar, Bolsonaro adotou postura de escuta. Perguntou, ponderou, demonstrou interesse genuíno nos problemas apresentados e, pouco a pouco, conseguiu gerar um diálogo produtivo. Após horas de conversa, pequenos acordos começaram a surgir. Não eram soluções completas, mas sinais claros de avanço. Fachin, acompanhando de longe, sabia que a confiança construída naquele encontro seria a base para etapas maiores do processo. Ao final, Bolsonaro falou com tom sério: "Estamos começando a construir algo maior que disputas ou ressentimentos. Cada avanço, mesmo pequeno, é um passo importante para a estabilidade do país." Fachin assentiu, percebendo que, apesar das dificuldades, Bolsonaro começava a transformar desconfiança em resultados concretos. O céu de Brasília, agora com nuvens dispersas, refletia simbolicamente o clima de pequenas vitórias em meio à tensão. Bolsonaro sentia que cada decisão tomada naquele momento poderia mudar não apenas seu futuro político, mas o destino de toda a nação. Os encontros e negociações estavam começando a surtir efeito, mas Bolsonaro sabia que cada decisão tomada naquele momento carregava peso histórico. Não havia espaço para hesitação ou erros estratégicos. Cada passo poderia consolidar avanços ou gerar retrocessos dramáticos. Fachin, mais uma vez, o orientava com cautela: "Presidente, estamos entrando em uma fase crítica. Os próximos passos definirão se esses avanços se consolidam ou se perderemos tudo. Cada palavra, cada gesto deve ser cuidadosamente calculado." Bolsonaro assentiu, sentindo a pressão aumentar. Ele sabia que estava no centro de algo maior que ele mesmo, algo que afetaria a política e a vida de milhões de brasileiros. Naquele dia, ele conduziu uma reunião estratégica com líderes que ainda mantinham reservas, buscando consolidar acordos e garantir que a base de diálogo se mantivesse sólida. A tensão era constante, mas a postura firme e controlada de Bolsonaro começou a gerar efeitos positivos. "Estamos no caminho certo", disse ele ao final do encontro. "Cada decisão tomada com responsabilidade agora pode evitar crises futuras e criar estabilidade."
Fachin concordou, observando os pequenos avanços. Sim, presidente, estamos transformando resistência em oportunidade, mas o trabalho ainda está longe de terminar. Enquanto o céu de Brasília começava a se abrir, deixando escapar raios de sol, a sensação de progresso se misturava à tensão. Bolsonaro sabia que cada passo dado naquele momento poderia definir os rumos do país e que não havia retorno. E pela primeira vez desde o início das negociações, havia a sensação concreta de que mudanças reais poderiam ocorrer, desde que cada decisão fosse tomada com firmeza e estratégia. Com os primeiros avanços consolidados, Bolsonaro percebeu que a próxima fase exigiria mais do que negociações diretas. Exigiria paciência estratégica. Cada líder político tinha seu tempo, seus receios e interesses ocultos, e tentar apressar o processo poderia gerar retrocessos. Fachin explicou: presidente, alguns acordos não acontecem de imediato. Precisamos permitir que a confiança se estabeleça, observando cada reação e escolhendo o momento certo para avançar. Bolsonaro assentiu, compreendendo a necessidade de controlar não apenas suas ações, mas também o tempo. Ele sabia que a política era um jogo de paciência e que movimentos precipitados poderiam destruir semanas de progresso. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais sutis. Bolsonaro não buscava apenas resultados imediatos, mas sinalizava disposição para ouvir, ponderar e agir com firmeza quando necessário. Aos poucos, líderes relutantes começaram a perceber que o ex-presidente estava comprometido com algo maior que disputas pessoais: a estabilidade do país. Estamos fazendo progresso silencioso, mas significativo, comentou Fachin após um encontro discreto. Cada passo calculado é um passo mais próximo do consenso. Bolsonaro refletiu sobre isso. O desafio não era apenas político, mas humano. Convencer antigos adversários exigia confiança, consistência e habilidade de ler cada gesto. E ele estava começando a perceber que, mesmo diante de resistência histórica, era possível construir alianças improváveis. Enquanto Brasília permanecia envolta em nuvens dispersas, havia uma sensação silenciosa de movimento. A paciência, aliada à estratégia, começava a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. E Bolsonaro compreendia, mais do que nunca, que cada decisão tomada com paciência agora poderia salvar o futuro político e social do país. Após semanas de encontros discretos, negociações tensas e passos calculados, Bolsonaro finalmente sentiu que a base do diálogo estava consolidada. O processo que começou com desconfiança e tensão havia evoluído para uma série de acordos concretos, pequenas concessões que indicavam uma estabilidade real e palpável. Fachin acompanhava cada movimento, garantindo que nada fosse precipitado. Presidente, conseguimos criar uma rede de entendimento que antes parecia impossível, disse ele com tom sério, mas satisfeito. Agora, cada líder sabe que o objetivo é maior que qualquer disputa pessoal. Bolsonaro, olhando pela janela, contemplava Brasília com a sensação de dever cumprido. Foi difícil, mas deu certo, respondeu ele. Não se tratava apenas de política, mas de responsabilidade. Cada passo exigiu paciência, estratégia e coragem. O ex-presidente sabia que o caminho à frente ainda exigiria atenção, mas havia algo transformador naquele processo. Mesmo entre antigos adversários, era possível construir confiança, diálogo e soluções. O país não apenas sobreviveu à tensão, mas se beneficiou da articulação silenciosa que poucos perceberam, mas que agora estava consolidada. Fachin sorriu levemente, entendendo que o trabalho tinha sido concluído com êxito. Agora podemos avançar para uma fase de implementação segura. O que começamos aqui é sólido, presidente. Bolsonaro assentiu, sentindo o peso e a importância de cada decisão tomada. Sim, fizemos o que precisava ser feito com inteligência e paciência.
O país está em melhores mãos porque soubemos agir com responsabilidade. O céu de Brasília começava a clarear completamente, simbolizando o fim de um período de tensão e o início de uma fase de equilíbrio. Nenhuma ponta ficou solta, nenhuma decisão fora de contexto. Cada ação, cada encontro, cada palavra havia se encaixado perfeitamente para criar um cenário estável e promissor para o país. E naquele momento, Bolsonaro soube que, mesmo diante de desconfiança e adversidade, era possível liderar com estratégia, coragem e visão. E que essa história chegaria ao fim com todas as questões resolvidas. Fim. Mais histórias fascinantes como essa no nosso canal. Seja bem-vindo!